Vou estrear aqui um novo bloco. Não batizei ainda o nome dele, mas é sobre HQ. Sabe o que é HQ? Não é High Quality. Não. É História em Quadrinho. A sigla para História em Quadrinho. Estou aqui com um artista importantíssimo, com um traço primoroso, um ícone na história do desenho de imprensa, do grafismo na história desse país, não é? Colaborador do antigo Pasquim, uma publicação que resistiu durante os anos de chumbo, não é? Fazendo um contraponto, fazendo uma antítese à ordem vigente, então, do Estado totalitário que a gente vivia. Falo do Ziraldo. E eu tô aqui em mãos, gente, olha, a coisa mais linda desse mundo de meu Deus aqui. Do Ministério da Educação, não é? Recebemos aqui, via o projeto Piquenique da Leitura todos os domingos quando não chove, não é? A partir das 15 horas ou 16 horas, não me engano. 16 horas no Parcão, da minha querida amiga jornalista Sônia Zanqueta. E eu tô aqui em mãos com a turma do Pererê. Coisas do Coração. Pô, uma história em quadrinho aqui fantástica. Formato de luxo, livro, ó, capa dura, ó, papel couché, ó, coisa fina mesmo. Literatura infanto-juvenil aí, pra criançada, pros jovens e para as crianças que são jovens, e para aqueles que são jovens há mais tempo, né? Vou estar sorteando aqui agora pelo 34704192. Para quem mandar um salve lá na nossa página no Facebook, ou para quem mandar torpedo pelo 92199926. Tô aqui com a minha querida Dani. Oi. E hoje nós vamos falar um assunto que é sempre um divisor de águas, né? Sempre polêmico, né? É, bastante polêmico, um assunto que na verdade não deveria ser, né? Só um momentinho que eu tô ajeitando aqui. Nós deveríamos ter superado ética e moralmente. Há bastante tempo, assim. Eu fiquei pensando em como começar o assunto, né? Que é a questão da homofobia, né? Pra quem aí de casa tá pensando, mas o que é a homofobia, né? É medo de gays, né? Medo do homo. Então, como que está essa questão na nossa sociedade? Por que esse assunto está sempre em pauta, assim? E aí eu pensei em começar, na verdade, tem um projeto de lei que estava, né, rolando na Câmara, acho que tá parado, eu não sei, porque em novembro ele ia ser votado, novembro do ano passado. E aí o deputado Bolsonaro foi um dos que, junto com a bancada evangélica, fez com que o projeto não passasse, o projeto de lei. O que consiste, né, o projeto de lei? Em tornar crime todas as ações, né, de discriminação e preconceito com gays, lésbicas, com homossexuais, transgêneros. Mas daí a gente pensa assim, mas isso já não deveria ser, né, um crime, porque existe um crime de racismo, né, no Brasil, é crime se tu tiver preconceito com judeu, mas não é crime tu ofender alguém, alguma pessoa, né, com preconceito em relação a essa questão da sexualidade. Obviamente é crime se tu bater numa pessoa, se tu sequestrar, e é esse tipo de ação que tem acontecido, né, com as pessoas que têm uma escolha sexual ou homossexual, seja, né, que é diferente do hétero. Mas eu pensei em começar então pela questão mais legal, assim. Não sei se me escutam bem daqui. Escutam? Tá. Tem uma carta aberta daí de alguns grupos, né, que fazem um movimento mais assim buscando, né, direitos legais na nossa legislação, então. E essa carta aberta está no site www.plc122.com.br. Então, essa PLC é esse projeto de lei aí que vai criminalizar o preconceito, né, contra os homossexuais. Essa que seria os gays, lésbicas. Esse é um termo também que não é dessa área, não discute, a gente nunca sabe como falar exatamente, mas vou tentar falar assim de uma maneira que o pessoal de casa também entenda. Então, crimes contra gays, lésbicas, transgêneros. Se convencionou aqui um termo que seria comunidade LGBT, né? Que abordaria, não sei se tão somente abarca todas as correntes vertentes. Não sei se abarca todas, então acho que é uma boa, Cris. Vamos, porque até o próprio documento eles se colocam assim, LGBT. Mas a gente sabe que tem mais, tem outras
outros modos de vida, né? Deixa eu só... Carta aberta ao Senado Federal. Eu não vou ler toda, eu vou ler só uns pedaços, porque ela é um pouco comprida, mas ela deixa a gente um pouco a par da questão legal. Depois a gente vai para os outros pontos, mas depois que eu ler essa carta, eu queria ver a opinião de vocês, assim, também aqui, a gente discutir a carta e depois a gente vai para outros pontos. Bom, em 25 anos da nova ordem constitucional, o Congresso Nacional Brasileiro não aprovou uma única lei garantindo direitos e a igualdade para a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, entre parênteses LGBT, do Brasil, e ao contrário recusa-se sistematicamente a reconhecer a cidadania plena dessa população. Nós, pessoas físicas e organizações da sociedade civil abaixo-assinadas, vimos manifestar nossa profunda indignação com a postura do Senado Federal, que no último dia 20 de novembro de 2013, Dia da Consciência Negra, acovardou-se diante da pressão de parlamentares da banca evangélica do Congresso Nacional e retirou a PLC 12206 da pauta da Comissão de Direitos Humanos e Legislativa Participativa. O pretexto foi o de buscar novamente um texto de consenso. Esse projeto de lei tramita há 12 anos no Congresso Nacional e seu objetivo é equiparar a punição do Estado à discriminação, aos discursos de ódio e às ofensas, individuais e coletivas, baseadas na orientação sexual e na identidade de gênero de um indivíduo, entre outras características, aquelas já previstas em lei para quem discrimina em razão de cor, etnia, procedência nacional e religião de uma pessoa. Então, eles querem simplesmente equiparar a discriminação, porque já existe lei no Brasil contra, né, a discriminação. Se a pessoa é racista, tem lei que vai punir isso. Se a pessoa tem algum problema com um judeu, ela já tem lei. Então, só o que eles querem é que o preconceito contra, né, o pessoal LGBT seja do mesmo nível, e que eles só querem equiparar, não é nada demais, e nem é um grande avanço se a gente for pensar, porque ele é só um recurso da lei, né? A cabeça das pessoas continuam igual, infelizmente. Continuando aqui. Cabe lembrar que o projeto também criminaliza a discriminação contra a pessoa idosa com deficiência e em razão de sexo e gênero, configurando-se assim numa lei antidiscriminação que protege diversos segmentos vulneráveis da população brasileira, não apenas a população LGBT. PLC 122/06 foi e tem sido objeto de discussão, negociações, audiências públicas e alterações em sua redação nesses longos 12 anos. É notório que um texto de consenso jamais existirá, uma vez que uma parcela pequena e organizada de parlamentares reunidos na bancada evangélica, opõe-se explícita e publicamente a quaisquer garantias de cidadania e proteção à população LGBT do Brasil. O Senado precisa enfrentar suas forças e contradições internas, votar e aprovar esse projeto. Os dados sobre a violência homofóbica e transfóbica, inclusive letal, são chocantes no Brasil. De acordo com o Grupo Gay da Bahia, GGB, que há 3 décadas realiza levantamento de crimes contra pessoas LGBT, houve 338 assassinatos com motivação homofóbica e transfóbica direta ou indiretamente no ano de 2012. Esses números superam os registros em anos anteriores. Já em 2013, no segundo relatório sobre violência homofóbica, ano de 2012, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, apontou quase 10 mil violações relacionadas à população LGBT, das quais 310 foram homicídios. Em ambos os levantamentos, a subnotificação é reconhecida como alarmante. Se vocês quiserem comentando, vão comentando aí, que daí tem mais umas coisas. Ok. A gente conversa muito, né, com as pessoas, assim, desde que começou a ter mais visibilidade, não é? As atividades, né, que nem o Gay Pride, que começou aqui em Porto Alegre com o grupo Nuances, né, e depois foi se consolidando, conformando outras siglas de movimentos, que nem o LGBT.
As pessoas com quem eu conversei, dialoguei, que são contrárias, né, que tem uma postura assim mais conservadora, tentavam arguir assim que, não, mas espera aí, já existe lei que proíbe que uma pessoa seja agredida, seja qual for sua orientação, religião, credo, cor, time de futebol, não é? Então você estaria legislando sobre o legislado. Não é? Quer dizer, vou querer legislar sobre o legislado, que nem a questão da lei das medidas protetivas do Maria da Penha. Não, mas está legislando em cima do legislado, né? Mas a gente tem que lembrar que o princípio de igualdade que rege, né, que compreende os grupos que vivem em desigualdade, é que eles merecem maior atenção, né? Justamente para alcançar maior paridade. Não dá para tratar, no caso, como se todos estivessem hoje na nossa sociedade estratificada possuindo o mesmo direito, o mesmo acesso. As pessoas, não há simetria. As pessoas não estão tendo o mesmo acesso, né, aos direitos, né? Quer dizer, eles merecem uma atenção especial, e esse é o princípio da equidade, não é? Com certeza. E além disso, segundo esse documento aqui, alguns políticos aí foram tentando construir algumas, tipo, aceitar então que o pessoal evangélico tem, né, esse tipo de preconceito devido à sua religião. Então, tu poderia aceitar de certa forma isso. E aí, daí outras comunidades se posicionaram contra, tipo, judeus, o pessoal militante do movimento negro, porque se tu abre brecha para isso, né? Eu tenho direito a ter o meu preconceito. Então eu tenho direito de ter meu preconceito contra judeu, contra negro, contra mulher, contra, sei lá, imigrante da Bolívia. Eu tenho direito a ter preconceito contra gente que venha do Nordeste para São Paulo. É meu direito ter preconceito. E se tu abre brecha para isso, então as pessoas simplesmente vão deixar, né, aquilo que elas têm de pior na sua alma, né, brotar. Porque se a gente minimamente não coloca, não intimida moralmente ou socialmente esse tipo de, nem saberia dizer, de desejo meio, né? O que é isso de tu se voltar contra outra pessoa por coisas que a pessoa ou faz ou pratica, né? Que direito tem tu disso? Acho que essa é uma das questões, né? E aí o próprio documento se coloca contra esse tipo de brecha, assim, né? Porque o preconceito, ele é preconceito, né? Preconceito aqui, homofobia, né? Medo, né, de gay. E aí depois a gente pode também colocar um pouco o que seria esse medo de gay, né? Mas tem uma frase aqui mais pro fim, bem interessante, que eles colocaram. Nem sei quem é o parlamentar. Bom, e que também que esse tipo de lei já foi aprovado em 59 países já pelo mundo. Obviamente, a maioria dos países são países, né, que têm um nível cultural maior, digamos assim, infelizmente, acesso a uma visão mais ampla, acesso a uma visão mais ponto ampla, de vista democrático, educação, né? mais, né, educação de qualidade. Então não é uma inovação. E aqui, para finalizar, eles colocam nesse documento: ratificamos aqui as brilhantes e paradigmáticas palavras do advogado criminalista Túlio Viana, não sei quem é, da Universidade Federal de Minas Gerais, acerca do insistente diálogo do Congresso Nacional com pessoas que ostensivamente se opõem à aprovação da criminalização da homofobia e transfobia. Aí ele fala o seguinte: o Congresso Nacional Brasileiro não costuma convidar traficante de droga para audiência pública destinada a debater se o tráfico de drogas deve ou não ser crime. Também não convida homicidas, ladrões ou estupradores para dialogarem sobre a necessidade da existência de leis que punam seus crimes. Já os homofóbicos têm cadeiras cativas em todo e qualquer debate no Congresso que vise criar uma lei para punir suas discriminações. Estão sempre lá por toda parte, e é justamente por isso que a lei ainda não foi aprovada. O direito penal tem, nesse momento histórico, um importante papel como instrumento de promoção de direitos. A Lei 7.716 de 89 tem sido, desde sua entrada em vigor, uma poderosa ferramenta no combate à discriminação racial, que sirva também para combater a homofobia. Assim como hoje é considerado criminoso quem discrimina o negro, amanhã também deve ser quem discrimina o homossexual.
E aí aqui eles vão encerrando, né, a documentação, colocando, né, e pedindo, então, né, que estão se mobilizando em conjunto com movimentos sociais e demais setores da sociedade pela criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. Para começar, então, né, o debate com esse documento, essa carta, explicando, então, por que esse assunto também foi parar nas mídias agora em novembro, e uma figura, né, do parlamento que mais leva isso às últimas consequências é o deputado Bolsonaro, né, da bancada evangélica. O que vocês acham aí dessa... Lembrando que o ouvinte pode participar agora pelo 3470-4192, mandando um recado pra gente também na nossa página do Facebook, ou mandando um torpedo para 9219-9926. Bom, queria dar fazer uma consideração aqui, né? Bom, não é segredo para ninguém, né, que há hoje um levante, uma rearticulação conservadora, e que tem um dos seus atores, dos seus proponentes, né, o pastor e empresário e comunicador Silas Malafaia, não é? Até por sinal, eu acho que deu menos gente do que eu esperava que desse, né? Ele tem uma aliada que seria a psicóloga Marisa Lobo, a qual a comunidade LGBT vem questionando também, a plataforma Lattes dela, né? Parece que ela não consegue manter muita coerência entre as preleções do Freud, né? Não é? E parece que ela não se conformou com o esvaziamento da marcha dos fiscais, né? Da sexualidade alheia, não é? E colocou na internet a foto da esplanada dos ministérios lotada no aniversário de Brasília, dizendo que era a tal da marcha dos bloqueadores da libido alheia. Né? Quer dizer, parece que a mentira é a arma para quem defende o preconceito. Né? Então aqui eu trouxe um recorte, não é? Freud, em 1935, nascia, não é? Na Áustria, falece em 1967, não é? E tem um livro dele que ele faz um relato, né, sobre a questão da homofobia, né, da homossexualidade, né? Então eu vou ler aqui. É uma carta à mãe de um paciente. Eu creio compreender, após ler sua carta, que o seu filho é homossexual. Fiquei muito surpreso pelo fato de que a senhora não mencionou esse termo nas informações que deu sobre ele. Posso eu vos perguntar por que evitou tal palavra? A homossexualidade não é evidentemente nenhuma vantagem. Mas não há nada de errado. Não há do que sentir vergonha. Ela não é um vício, nem uma desonra, e não poderíamos qualificá-la como doença. Muitos indivíduos altamente respeitáveis nos tempos antigos e modernos foram homossexuais, Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci. É uma grande injustiça perseguir a homossexualidade como crime e também é uma crueldade. Então, quer dizer, no começo do século XX, imagina, né? Quer dizer, há um século atrás, na Áustria, uma sociedade conservadora, não é heteronormativa e tal, quer dizer, um neurologista se levanta para falar da questão da homossexualidade, né? E já se questiona. Essa é uma questão importante que em outros estudos também Freud vai colocar que o ser humano, ele é bissexual. As pessoas vão ter um ataque agora em casa, mas o ser humano ele é bissexual. E quem cria esse tipo de orientação é a cultura. Então a gente tem uma cultura que, né, por séculos foi dizendo como que a gente deve se comportar ou não. Mas que não haveria nenhum problema. Freud constatou que mais de 90% de seus pacientes tinham sonhos homossexuais, sonhos eróticos homossexuais. Então, que isso é, digamos, como eles gostam de buscar da natureza, né? Não diria da natureza, mas que isso é uma constatação histórica. Né? Tanto que isso tem a ver com épocas, né? Que se a gente for pegar, como tu estava citando aí, desde da Grécia Antiga, isso sempre, esse tipo de relação é uma coisa comum, né? É uma coisa do cotidiano das pessoas. Isso tem a ver com uma cultura. De uma determinada época isso é permitido, uma determinada época isso não é permitido. Então, acho que o primeiro passo é se dar conta disso, primeiro ponto, né? Segundo ponto que a gente podia pensar, né?
Bom, e que direito nós temos, ou qualquer pessoa tem, ou de dizer a outra como ela deve conduzir a sua sexualidade, que é algo que é da ordem, né, do privado, da vida dela, e nem diria só do privado, porque é social quando isso se torna, né, um direito ou uma imposição. Então, mas que direito temos nós, ou qualquer pessoa, de dizer para outra como ela deve conduzir a sua própria sexualidade, né? Eu só queria publicizar aqui uma errata, que eu me referi ao hiato entre os anos de 1935 e 1967 como a data natal e de falecimento de Freud. Desculpa aí, pessoal. Na verdade, eu estava aqui um pouco atento ao texto aqui e acabei inserindo aqui na minha fala. Essas datas se aludem à época da produção textual dele sobre a análise do comportamento sexual, né? Sendo que Sigmund Shlomo Freud nasceu em Pribor, Áustria, 6 de maio de 1856 e faleceu em Londres em 26 de setembro de 1939. Imperdoável para um ex-acadêmico de psicologia. Desculpa, pessoal. Acho que vamos fazer um intervalinho, daí a gente volta. Vamos de som aí. Bloquinho musical. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Suena
Veja eu me enganando, você se engana também. Veja a vida me ensinando, quero aprender, quero viver, quero me olhar no espelho como se fosse você. Quero ser meu grande amigo e me sentir bem, bem, bem. Veja a criança tentando andar, você já tentou também. Veja os velhos largados por lá, nós vamos também envelhecer. Todo mundo tem problemas, poucos têm garra pra superar. Muitos julgam, acham coisas, olham no espelho e não enxergam não. Não há nada por lá, não há. Veja a águia filhote, está aprendendo a voar. Vai, cai e se levanta até alcançar, se superar. Se você não se virar pro espelho, sempre vai ter esse mundo por trás. Mundo estranho que te dá medo, não corra não, é só você. Todo mundo tem problemas, poucos têm garra pra superar. Muitos julgam, acham coisas, olham no espelho e não enxergam não. Não há nada por lá, não há. O mundo dá volta, e a vida se entorta pra gente enxergar. O mundo dá volta, e a vida se entorta pra gente enxergar. O mundo dá volta, e a gente volta pra se reencontrar. E a gente volta pra se reencontrar. De volta com a sua Rádio Integração FM, programa Papo Cabeça. Ouvimos Black to Black com Amy Winehouse. Pedido da Cris, Alerta Antifascista do Cien Dios. Pedidos do Juan. E Águia Filhote com Cólera. Fazendo um ano aí que perdemos, né, o Redson, né, grande ativista aí dos direitos humanos aí. Cólera, a primeira banda a fazer turnê na Europa, sabia, Rafa? Né? Tocou tudo a primeira banda brasileira, fez turnê na Europa. Tudo com recurso autofinanciado ali, ficando em squats, que eram casas ocupadas, né? Que o pessoal ocupa e faz autogestão lá, né? Enfim, tocaram em tudo que é lugar, Estocolmo, Praga, não é? Sarajevo, Inglaterra, tocaram tudo que é canto, assim, né? E parece que o Cólera continua hoje, né? Sem o PR e o Val, contrataram acho que mais alguém para dar uma força, mas grande perda do Redson.
Mas vamos de volta agora com o debate, né, sobre a questão da homofobia, com a Dani aqui, trazendo uns apontamentos extremamente relevantes pra gente aqui. Voltando então, pessoal, né, ao assunto da questão da homofobia. Tô com a minha filha aqui no colo, acho que ela não tá querendo muito que eu fale. Mas, assim, só lembrar que aqui a gente tá fazendo uma conversa, né? Não é uma tese, uma teoria. Então, a gente tá falando mais coisas que a gente buscou pela internet e tal. Tentando pensar, né, do nosso público que nos escuta, que talvez em muitos momentos não faça um debate mais aprofundado, né? Acaba muitas vezes vendo coisas na TV, mas acaba não fazendo um debate mais aprofundado por falta mesmo de elementos, né? E também talvez de interesse de estar buscando, porque a internet tem bastante assunto aí. Mas para quem tem, né, um interesse de pensar melhor sobre essas coisas da vida, sobre as coisas da sociedade, quem tem um interesse real, assim, em criar um mundo melhor, né, a gente pode estar pensando por onde que a gente parte. E a primeira questão é a gente estar se informando mesmo, né? Porque para a gente fazer escolhas ou ter opiniões sobre questões sociais, a gente precisa se informar. Minimamente. Ou então, que não se dê nenhum tipo de opinião, né? Porque para te ficar, né, palpitando nas coisas, no mínimo tem que se informar. E essa é a proposta também desse bloquinho aqui, da gente trazer um pouco mais de informação e promover o debate e a reflexão. Então, a gente trouxe agora há pouco um projeto de lei, PLC 12206, que não foi aprovada agora em novembro de 2013, devido ao esforço da bancada evangélica, principalmente na figura do Bolsonaro, deputado Bolsonaro, em não aprovar leis que estariam criminalizando, né, as pessoas que têm preconceito contra o pessoal LGBT, GLBT, dá para trocar a ordem, acho que não tem problema. E aí tem o Cris quer falar. Não, só um adendo aqui. Queria comentar que o deputado Jair Bolsonaro, ele é autor e réu confesso de um atentado à bomba mal sucedido. Imagina. Né? Essa pessoa que está se apresentando como paladino da tradição e dos bons costumes, né? E aí teve um comediante, Stephen Fry, que ele é inglês, e ele já concluiu, esteve fazendo um documentário que se chama Out There, que significa lá fora, sobre a questão, então, da homofobia pelo mundo. E um dos países que ele visitou foi o Brasil. Aqui no Brasil, ele entrevistou o Bolsonaro e também entrevistou uma mãe de um menino de 14 anos que foi morto. Deixa eu pegar aqui. Alexandre Ivo, de 14 anos, ele foi sequestrado por skinheads, ele foi torturado durante 2 horas, ele sofreu tortura física e psicológica, todo tipo de agressão, e depois ele foi enforcado com a própria camiseta, simplesmente por ele ter um jeito de gay. Esse foi o que a polícia levantou. Ele estava voltando para casa de noite. Alguns nazistas, né, skinheads nazistas, no caso, pegaram o menino e se sentiram no direito de pegar um menino de 14 anos e torturar ele por 2 horas e depois matar, porque ele estava vestido, talvez tinha um jeito, um ar de gay. E aí esse comediante, o Stephen Fry, ele entrevistou essa mãe. E aí, é pena que a gente não vai poder colocar o áudio, mas é bem interessante, assim, daí ela colocando assim, mas o meu filho tinha 14 anos, estava recém saindo da infância, ele não tinha nenhum problema com a sexualidade, com a orientação sexual, isso não era uma questão para ele, e para ela também não, a decisão dele, fosse a que fosse, não tinha errado nem certo, essa é a questão, não tem errado nem certo. Mas o surpreendente mesmo, né, de tudo isso, é ver os argumentos, então, do Bolsonaro, né. Eu vou ler algumas aqui que tem na revista Fórum, onde é revistaforum.com.br, destacou alguns argumentos também, e quem quiser pode acessar depois para estar vendo o documentário na íntegra, né.
Uma das pérolas, então, que o Bolsonaro vai falar é que nenhum pai tem orgulho de ter um filho gay. E aí depois ele fala assim, sobre a violência homofóbica, ele sugere, de forma, né, um pouco sutil, que quem tem a culpa são as próprias vítimas, já que 90% dos homossexuais que morrem em local de consumo de drogas, de local de prostituição ou executado pelo próprio parceiro. Esses dados ele tirou, obviamente, da mente perversa, íntimo, né? Mente perversa, né, que está aí colocando suas próprias questões nos outros, né? Porque de verdade isso não tem nada. Não tem nenhuma verdade nisso, não tem nenhum dado, não tem nenhuma pesquisa que comprove isso. Ele saiu a campo com... saiu a campo com uma equipe de homofóbicos que se iam apresentar assim como imparciais, porque a pesquisa científica é imparcial, né? Sim. Homofóbicos imparciais, né? Esse é um primeiro dado, porque muitas vezes acham que vão desqualificar as pessoas dessa forma. Agora, o segundo dado é que mesmo que fosse 90% dos homossexuais morressem em local de consumo de droga, local de prostituição, ou que fosse executado pelo próprio parceiro, ainda assim isso não daria o direito a ninguém de pegar e matar e torturar pessoas, né, porque elas são gays, lésbicas, enfim. Isso não dá direito. Absolutamente não há nada que dê direito a ninguém. Então não faz diferença também no fim das contas, né, mas é que se monta um perfil que não existe esse perfil. As pessoas podem ser professoras, psicólogas, podem trabalhar nas mais diversas profissões e ser gay, ser lésbica, qual o problema? Isso não é não existe um perfil psicológico, né? Não tem essa coisa. E outras coisas também que Frey ficou chocado, né, com as declarações do parlamentar brasileiro, quando ele afirmou, o Frey afirmou que esse foi um dos mais estranhos e sinistros encontros que ele já teve na vida, que Bolsonaro é o típico homofóbico que ele encontrou pelo mundo, com seu mantra de que os gays querem dominar a sociedade, recrutar crianças ou abusar delas. E mesmo num país progressista, que ele considerou o Brasil progressista como o Brasil, suas mentiras criam histeria entre os ignorantes, dos quais a violência pode surgir. E aí, então, tem um outro dado que muitas vezes se associa à questão da homossexualidade com a questão da pedofilia. E, obviamente, isso também não tem nada a ver. A gente vai constatar que muitos casos, né, eu trabalhei na assistência social há alguns anos, atendi algumas vítimas, né, da pedofilia. Quem são, né, os pedófilos? São os pais de família, são os padrastos de família, são os tios de família que estão aí abusando, né? Estão aí abusando, e isso não é só em família pobre, em família rica, em família de classe média. A pedofilia, ela não tem classe. É mais um, né, dos crimes que existem no mundo que não tem classe social. Então, é bem complicado tá fazendo esse tipo de associação, porque é mentirosa, né, e produz ignorância. E a ignorância, ela produz violência. Com certeza ela produz violência. Ela gera violência porque ela está sempre baseada em mentiras, né, em distorções, e aí tu não tem reflexão mesmo, assim. E aí outra coisa que ele foi falando, não existe homofobia no Brasil, e aí a gente se questiona, né, não existe, e esse tipo de crime como o do menino, né, Alexandre Ivo, o que é isso, assim, os apontamentos estatísticos, né? Sim, os apontamentos estatísticos, quem fizer pesquisa vai ver que existe homofobia no Brasil, não precisa de pesquisa. A gente nota no cotidiano da nossa vida o quanto as pessoas são... Teve um célebre, não querendo te interromper, mas teve um célebre caso em São Paulo de um pai e um filho, no dia que o pai era separado, né? No dia que ele está com o filho, né? O filho adolescente, então, estavam andando abraçados, não me lembro se era no Ibirapuera, e foram atacados aí por uns pitbull aí de academia, entendeu? Quer dizer, foram agredidos, né? E xingados, insultados, né? Mas na verdade assim era um pai, né? E um filho, quer dizer, até o heterossexual mesmo sofre com a homofobia, quer dizer. Né? E tu mencionaste a questão da pedofilia, só para a gente ilustrar. Na Rússia tá havendo um grande levante assim reacionário, né? E tem um movimento chamado Ocupe Pedofilia.
né? Então, o que esse movimento faz? Eles pegam jovens, homossexuais, gays, ativistas LGBT também, espancam, sequestram, fazem vídeos torturando essas pessoas, esculachando publicamente, né, em lugares públicos, inclusive, né? Eles conformam ali grupos, né, que são gangues, na verdade, né? De pessoas assim com mentalidade de extrema direita, não é? E praticam esses crimes aí de homofobia, quer dizer, e aí ainda usam o subterfúgio, dizer que estão atacando pedófilos, né? Justamente por causa dessa associação que tu mencionaste aí. Uhum. Então, baseado em mentira, né? E nosso programa aqui justamente a gente veio para problematizar. E mais uma coisa, então, dentro dessas problematizações, é que muitas pessoas vão dizer assim, eu não gosto de gay, eu não quero que o meu filho ou minha filha seja, mas eu não quero que ninguém mate ninguém, eu não quero que ninguém torture ninguém. Mas quando a gente conversa e fala que esse tipo de coisa é errado, é normal, digamos assim, fazer, discriminar, ser contra, dizer que é errado ser gay ou ser lésbica, tu tá produzindo sim, tu tá dando a brecha que algumas pessoas mais perversas ou mais agressivas ou mais reprimidas, como a gente também estava falando antes, vão pegar e vão matar e vão torturar. Então, mesmo quando tu diz assim, não, mas eu sou contra, mas não quero que machuquem ninguém, tu tá assim validando, tu tá legitimando esse tipo de ação. Então não dá pra dizer, não, eu tenho os meus... ninguém pode ter o direito de dizer o que é melhor pra outra pessoa. Primeiro porque isso não é errado, é só uma atividade da vida da pessoa, um jeito como ela se relaciona com a sua sexualidade, isso não é errado nem certo. Ela pratica a existência, né? Exatamente, isso não é errado nem certo, é uma opção, é uma possibilidade. Assim como a gente tem possibilidade de ter N profissões, de morar em N lugares, de se relacionar com N pessoas, a gente tem a possibilidade de transar ou se relacionar do modo como a gente achar melhor. Né? Então acho que essa é uma questão, assim. E eu acho que é muito importante, me indigna muito, principalmente os cristãos, que é quem levanta essa bandeira, alguns, óbvio, né? Por que tu vai construir um discurso de ódio quando justamente tu tá, né, dizendo, a tua religião vai dizer que existe toda uma lei de amor, de perdão, né? E aí tu constrói toda uma lei, um modo de vida baseado no ódio, na vingança, né? Porque tu tem que ir lá e cumprir de alguma forma um ato violento porque a outra pessoa fez uma coisa que tu acha errada. Então acho que essa é a reflexão que tem que ser feita. Que mundo as pessoas querem criar, assim, né? Também tem uma notícia do zagueiro Alex, não sei se vocês viram, que esse é o argumento que os evangélicos usam muitas vezes, né? Sobre um jogador, deixa eu ler direitinho aqui, o nome do jogador alemão, o ex-meio-campista alemão Thomas Hitzberg, não sei pronunciar em alemão, ele deu uma declaração de que ele é homossexual. E ele se aposentou em 2013, aos 31 anos. Ele deu essa declaração e no mesmo dia que ele deu essa declaração, o zagueiro Alex, do Paris Saint-Germain, ele também deu uma declaração, apareceu numa emissora dele falando sobre a questão dos gays. E aí ele fala o seguinte, que Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ives. E com isso ele se coloca contra, né, a questão, então, da homossexualidade. E aí eu me pergunto, assim, como que alguém consegue, primeiro, ler um livro que, sinceramente, tu não sabe se é verdade? Tá, eu não vou desconsiderar isso porque isso é religião, tudo bem, né? Mas quando tu tem toda uma ciência que constrói uma ideia, né, de evolução e tal, e aí tu diz assim, não, Deus criou do meio do nada, criou ali, pum, surgiu Adão e Eva, tal... E ele só criou Adão e Eva, né? Primeiro acreditar nisso, mas isso ainda vai lá porque é uma questão religiosa. Acho que aí que tá, né, a coisa da aceitação da diferença. Tu quer acreditar nisso, tu acredita nisso. Ponto. Agora tu ainda partir disso pra uma interpretação que ao ler isso, então não poderia existir outras formas de se relacionar com a questão da sexualidade. Isso pra mim, assim, é um devaneio, assim, um devaneio coletivo que as pessoas têm, né, de uma interpretação tão errônea, assim, tão errada, que isso não tem certo. Nesse caso, não tem certo. Porque tu não tem como interpretar dessa frase que daí não pode existir gay, não pode existir lésbica.
Só um adendo assim, segundo a cronologia do Velho Testamento, não é? Alguns estudiosos, né, traçaram uma linha do tempo em que a Terra não teria sequer 7.000 anos, dentro da cosmologia judaico-cristã, né, matriz de pensamento aí das religiões contemporâneas, modernas, né, e que a religião, de acordo com os antropólogos ocidental, ela não teria mais de 2.500 anos. Imagina, né? Enfim, a religião, como nós a conhecemos enquanto agência de controle social, antes o que vigorava era justamente o pensamento mágico, práticas mais comuns assim de interpretação de fenômenos da natureza, enfim. Mas esses diferentes etos aí que vieram a conformar as instituições religiosas. Bom, o que dizem os geólogos? Que os elementos minerais que compõem, assim, que foram coletados, por exemplo, das placas tectônicas, tem no mínimo, 7 milhões de anos. Quer dizer, usar o carbono 14 lá, a idade mineral lá dos componentes do solo foram datadas, né? E, bom, essa é uma contradição e algo que está comprovado, é indiscutível. Quer dizer, essa é a idade. Então, peraí. Um livro que foi escrito, né, há mais de 2.000 anos, em aramaico, foi transliterado para outros processos da linguagem, né, com outros conceitos, né? Quer dizer, será que estava preparado para interpretar todos os fenômenos, né, de construção, de criação do cosmos, societários, não é? Ou com o que eles tinham de aporte, tentaram interpretar e principalmente assim criar códigos de conduta, né? Então a gente tem que verificar assim se vamos levar no sentido literal ou interpretar assim, alocando em um outro tempo e espaço na realidade daquele povo mesopotâmico lá, como eles sentiam, como eles dialogavam com a realidade, né? Não significa que temos que aplicar ao pé da letra, né? E muito pelo contrário, isso aqui não é nem um discurso contra a religião. Eu acho que eu sou a favor, pessoalmente, da tolerância interreligiosa, né? Mas principalmente que essas instituições mais fundamentalistas busquem flexibilizar, busquem relativizar e incorporar o que a gente quer, um mundo onde sejam possíveis várias manifestações e várias possibilidades, né? Menos a homofobia, o fascismo, a coerção. Com certeza, não é um discurso contra a religião. Acho que a religião faz muito bem para as pessoas em muitos sentidos. Pena que em alguns não, que é o caso esse dessa produção de ignorância em relação a determinados assuntos, né? Mas assim, só para fechando esse caso então aí também do zagueiro Alex, as pessoas muitas vezes pensam assim, não, eu como de garfo e faca, né? Para sair eu me arrumo, eu tomo meu banhinho lá, eu sou uma pessoa educada, né? Eu não solto gases em lugares públicos. Só que na verdade, quando a pessoa ela tem esse tipo de ideia em relação à questão do racismo, em relação ao preconceito contra gays e lésbicas, em relação ao travestismo, em relação ao preconceito contra a mulher, a pessoa é um boçal. É uma pessoa, sinceramente, ignorante. Isso não pode continuar. A gente não pode construir uma sociedade baseada no preconceito. E acho que essa é a grande pergunta que as pessoas têm que se fazer, como a gente já falou no outro dia. Que vida eu quero viver? Que sociedade eu quero construir? Porque todo mundo constrói a sociedade. Mesmo que não saia da sua casa nunca para fazer nada coletivamente, ainda assim está construindo, porque está fazendo parte. Então, a primeira pergunta que tem que se fazer é essa. Que sociedade eu quero construir? Eu quero uma sociedade onde uns matem os outros, né, por qualquer motivo, ou a gente quer uma sociedade onde as pessoas se tolerem, né, onde as pessoas consigam conviver com a diferença uma das outras, porque todo mundo tem diferença. E, principalmente, que vida eu quero viver? Né? Eu quero viver uma vida ignorante, fechada, tapada, né, cheia de preconceitos. Ou quero viver uma vida mais aberta, né? Mais arejada, minha cabeça mais aberta, com mais ideias, com coisas mais legais. Quem sabe assim mais pessoas possam ser felizes, né? Quer comentar? Não, eu me sinto muito triste ter que estar comentando. Nós não estamos não tem nenhum Neandertal aqui, porque isso é um assunto que era para
já não precisava tocar. Então eu fico precisa ser mais extremamente esquecido, né? triste ter que falar sobre esse assunto, que existe esse tipo de preconceito. Porque a gente vive numa sociedade super consumista que nunca se satisfaz. Isso gera um vazio que dói. Então as pessoas elas vão se preencher com o que tem mais em abundância na volta delas, que é a ignorância e o preconceito. Porque é uma coisa que ela não se satisfaz com nada. Então o que mais em abundância é ignorância e preconceito, e ela não vê que ela está cheia disso. Esse vazio, essa dor dela vem dessa ignorância de senso comum e não refletir e aceitar tudo como uma verdade absoluta. Eu fico extremamente triste ter que... É uma pena, né? É uma pena. E, assim, só também falando um pouco da nossa ignorância, que a gente não citou todas as formas de violência, porque a gente também não sabe, a gente também não é especialista, não convive, mas, enfim, bissexuais, travestis, transformistas, não sei, acho que todo tipo de diversidade que a gente nem citou aqui, que todas as pessoas que se sintam, né, que de alguma forma sofre preconceito, que se sinta beneficiada com a nossa fala, porque a gente quis falar em nome dessa causa, de todas as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito, e também a gente quer, de alguma forma, auxiliar, ajudar as pessoas que têm preconceito a, de repente, pensar um pouquinho melhor sobre as coisas, né? E poder ter uma vida mais leve, mais legal. Vamos de som. Lembro quando você me falou: dentro do armário só tem bolô, e na fitalina vem já pra fora, meu bem, que só aqui é que tem amor e adrenalina. Voltei pra casa, parei na porta, pensei um pouco, nem morta. Não posso, já falei que eu não posso. Não é que eu não queira, mas é tão difícil pra mim. É claro que eu quero mais que tudo, mas sinto tanto medo, um medo absurdo. Medo dos vizinhos, medo da mami, medo do dad e do meu irmão, que já foi skinhead. Ó meu amor, você me faz tão feliz, ninguém me fez tanto bem. Mas já que eu não posso sair do armário, peço que você entre no armário também. Não posso, já falei que eu não posso. Não é que eu não queira, mas é tão difícil pra mim. É claro que eu quero mais que tudo, mas sinto tanto medo, um medo absurdo. Medo dos vizinhos, medo da mami, medo do dad e do meu irmão, que já foi skinhead. Ó meu amor, você é tudo de bom, ninguém me fez tanto bem. Mas já que eu não posso sair do armário, peço que você entre no armário também. Peço que você entre no armário também. Peço que você entre no armário também.
mundo tá revendo o que nunca foi visto. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. É qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Todo mundo tá relendo o que nunca foi lido. Tá na caras, tá na capa da revista. É qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, rotatividade, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papá é pop, o papá é pop. O pop não poupa ninguém. O papá levou um tiro a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. Uma palavra na tua camiseta, o planeta na tua cama. Uma palavra escrita a lápis, eternidades da semana. Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo. O papá é pop, o papá é pop. O pop não poupa ninguém. O papá levou um tiro a queima-roupa. É, o pop não poupa ninguém.
Calma, minha gente, isso não é chuva de granizo em teto de zinco, nem pedra de gelo no liquidificador. Tocou aí Revolución com Brujeria, pedido da Lili. Vamos agora com o meu querido... antes tem uns recadinhos aqui. Beleza. Tocou o Engenheiros do Hawaii, o do Havaí, né? Papa é Pop, pedido do Darlan. Armário, do Zé Cabaleiro, pedido da nossa querida Veridiana. Lembrando que sábado, dia 18, às 15 horas, vai haver um vídeo debate na sede do Sinca Sindicato, lá no prédio do Shopping do Calçadão, lá 12º andar, sobre a pauta d'água, né? Vai ser escolhido um vídeo, ou um curta-metragem, ou um longa aí que estamos debatendo, e após vai ter um ciclo de conversação sobre a questão da água, né? Tentar contextualizar. Não é